Paz do Senhor, Deus te abençoe. Hoje, segunda-feira, dia 12 de outubro de 2020, a segunda-feira que o Senhor preparou sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, porque o nosso Deus sempre estará no projeto de vida dele, que é de abençoar, trazer vida, trazer saúde, trazer bênção, trazer edificação, porque esse é o nosso Deus. É isso, que ele faz, é isso que pertence ao caráter de Deus. Ser um instrumento, ser um agente de construção, de edificação, de milagre, de cura, de saúde, com certeza de constituição. E esse dia, essa segunda-feira, existe exatamente para isso. E que você viva a flor da tua pele, esse poder, esse mover, em nome de Jesus. Estamos nessa segunda-feira, mais uma vez, para lermos a palavra do Senhor, pensarmos um pouquinho e orarmos a respeito da nossa casa, nossa vida, nossa família, em nome de Jesus. E hoje eu quero falar, então a gente está lendo Mateus 4, Já lemos em Mateus 4 sobre a tentação de Jesus, foi ontem, e hoje eu quero andar mais um pouquinho, Mateus capítulo 4, a partir do versículo 12 ao versículo 17. Por quê? Porque quando eu me proponho a ler a palavra com você, qual é o meu projeto, qual é o meu objetivo? É pensar sobre Deus, é pensar no sentimento de Deus, é pensar de como Deus age e como Deus deseja agir. Outro dia eu estava lendo aí num perfil, no perfil de uma igreja e tudo, e falando sobre a palavra de Deus, e nesse perfil dessa igreja, falando no que ela pensava, no que ela cria, falava na palavra de Deus como mostrando quem o homem é. E eu achei, eu vou falar pessoalmente, na minha maneira de avaliar aquele escrito que a igreja escreveu. Eu achei muito raso o comentário, porque a palavra de Deus realmente ela fala sobre o homem, ela fala sobre a redenção, Claro, qual é a base da Bíblia? É falar, tocar sobre a redenção da humanidade, apontar o erro, apontar as falhas, mas ao mesmo tempo dar a direção do conserto, da salvação, do senhorio de Deus, com certeza. Mas também a palavra fala sobre Deus, e é nisso que eu acho que essa igreja, um dos pontos é que essa igreja não pensou a respeito, ou não valorizou no nível que deveria, porque eu estou falando de Deus, eu estou falando da palavra de Deus, E a palavra de Deus, ela realmente manifesta, e ela fala, ela transpõe a própria letra e fala do sentimento de Deus, do pensamento de Deus, de como Deus age. E quando a gente lê do versículo 12 ao versículo 17, a gente entende mais um pouquinho, de Deus. A gente entende, avalia um pouquinho mais sobre os procedimentos de Deus e por que Deus age assim. Quer ver? Vamos ler o versículo 12 do capítulo 4 de Mateus, que diz assim: Oi Luiz, bom dia, paz do Senhor, Deus abençoe você, teus filhos, tua família, teu dia, tua segunda-feira, em nome de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 12 diz assim: Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e dizer:
Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse texto, esse trecho, esse pequeno trecho, principalmente das palavras de Isaías, né? O que significa Isaías capítulo 9, do versículo 1 a 2. Mateus, né? O estudioso Mateus, né? O judeu Mateus, aquele que presta atenção nos detalhes do Antigo Testamento a respeito da personalidade, do caráter de Jesus Cristo, né? Do seu projeto, do seu propósito. Mateus, ele tem muito detalhamento a respeito. Aliás, o livro de Mateus, a gente já conversou sobre isso, é o livro dos evangelhos que mais cita textos do Antigo Testamento. São mais de 60 citações. Então por quê? Porque Mateus está mostrando exatamente que é o que eu gosto de ver na palavra de Deus, né? Pessoalmente falando, é sobre o sentimento de Deus e sobre o pensamento de Deus. Presta atenção, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naphtali, caminho do mar. Além do Jordão, Galiléia dos gentios. Quer dizer, localiza Jesus, o Jesus histórico, né? O Jesus que está sendo mostrado a sua plena biografia por Mateus. Um Jesus Messias, um Jesus Rei. Diz aqui, agora o propósito. O povo, uma constatação e depois o propósito. O povo que jazia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então aqui está falando de como está, né, o diagnóstico divino, de como a humanidade se encontra, de como eu e você nos encontramos. A Bíblia diz que nós nos encontramos em trevas, nós estamos numa atmosfera, num ambiente de trevas, e estamos perecendo. Por quê? Porque a Bíblia fala, o povo que jazia, viu grande luz. Jazia onde? Nas trevas. E o povo que jazia em trevas, viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isso fala muito de Deus. Isso fala muito do sentimento de Jesus Cristo. Isso fala muito do projeto, do objetivo do Espírito Santo. Ou seja, a Trindade está debruçada. A Trindade está apreensiva, preocupada. Porque a humanidade, a coroa da sua criação, jaz em trevas. Quer dizer, está à beira da morte ou em direção da morte em trevas. Trevas significa falta de luz. Falta de enxergar, incapacidade de discernir. Veja como a palavra de Deus é maravilhosa. É por isso que eu sempre falo que a palavra tem uma importância maravilhosa e tem coisa que eu como servo de Deus, eu não posso deixar de falar. Ou nós como igreja não podemos pura e simplesmente omitir certas verdades espirituais, porque dizem respeito ao perfil do meu Deus, dizem respeito ao caráter do meu Deus, dizem respeito à personalidade do meu Deus, dizem respeito àquilo que Deus deseja, o seu sentimento. Então eu não posso passar por cima e pura e simplesmente omitir uma verdade tão concreta, tão eterna, tão maravilhosa. Deus vê, Deus enxerga, Deus está apreensivo, o Espírito Santo está preocupado com o que vai fazer, e o Filho se despoja de si próprio para que possa vir em socorro. Aí vem a frase, que agora é maravilhosa, diz assim, daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Calma, o reino dos céus está se manifestando, está às portas,
vocês precisam se arrepender. Então a tônica do livro de Mateus até aqui é obediência, né? É arrependimento, obediência, arrependimento e posicionamento a respeito disso, que é o que nós temos visto nesses poucos capítulos de Mateus que nós já lemos. Então, por quê? Porque Deus está preocupado. Porque é quando nós, por enxergarmos e contemplarmos em meio às trevas a luz, que não apenas é Jesus Cristo, mas ele é aquele que cria luz, ou seja, ele cria possibilidade. Ele não é apenas o sol da justiça, mas é ele quem irradia, né, os seus raios de luminosidade para poder alterar. Porque a Bíblia fala que ainda que estejamos em trevas, ele vem ao nosso encontro e torna aquelas trevas em luz, que é o que diz o Salmo 139. Então, arrependimento aqui é tão somente uma arma, um instrumento, uma ferramenta que nós temos para que essa luz possa romper com as trevas que existem em nós. Veja só o que diz Salmo capítulo 51. Que pena que não vai dar para ler tudo, mas eu vou ler um pouquinho. Salmo 51 diz assim: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito que me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me como isopo. Então, o salmista aqui, Davi, caiu em consciência, percebeu que havia cometido um pecado. E ele fala aqui, né? Em primeiro lugar, ele fala assim: lava-me completamente da minha iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é quando eu tenho consciência do certo e faço errado. Isso é iniquidade. Depois diz assim: purifica-me do meu pecado. Eu não apenas tenho consciência do certo, eu não apenas farei de maneira premeditada contra o certo, mas eu depois me sujarei naquele pecado. Ou seja, eu desejarei o pecado. Eu farei com que esse pecado se torne uma realidade. Diz a palavra: pois eu conheço as minhas transgressões. E o que é transgressão? Eu não apenas tenho consciência, mas eu farei exatamente aquilo que a minha consciência me acusa. Eu me deleitarei no meu pecado e eu tenho certeza que eu transgredirei a vontade do Senhor. Então é como se o meu pecado tivesse 3 etapas, né? Primeiro a iniquidade, depois o pecado em si, e depois, em terceiro lugar, eu estarei, vamos chamar assim, frustrando a própria palavra de Deus. Eu estarei agindo contrariamente à própria palavra de Deus. E diz a palavra: e as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim.
Eu não apenas tenho consciência. Eu não apenas farei contrariamente à minha consciência. Eu não apenas me deleitarei nas minhas atitudes e ações, mas eu, pura e simplesmente, estarei com o meu ato transgredindo, ou seja, sendo contrário à vontade de Deus na minha vida. E depois de tudo isso acontecer, sabe o que mais me vem? É a consciência de tudo isso, é a certeza de tudo isso. Eu sempre falo que a maior impunidade, quando nós cometemos uma coisa errada, é conviver com aquilo. É a maior sentença. A maior sentença é a consciência da minha transgressão, da minha iniquidade, do meu pecado. Então, quando Jesus fala, arrependei-vos, pois vos é chegado, ou está próximo o reino dos céus, na verdade o que Jesus está falando, pessoal, ponham a mão na consciência, se posicione, façam como Davi, aqui Davi está fazendo, né? Mediante a exortação do profeta Natan, quando Davi comete adultério. E a Bíblia fala, né, sobre Davi, e Davi é um dos personagens mais citados em toda a palavra de Deus, fora o próprio Salmos, né? Tirando os Salmos, porque nos Salmos Davi fala muito, e fala muito a respeito da sua vida, dos seus sentimentos, né? Como eu digo, os Salmos, o livro dos Salmos é o espelho da alma humana. Então Davi fala muito dele. Mas nesse texto que nós lemos, no Salmo 51, é quando Davi cai em si. Quando, por causa do adultério, primeiro, ele comete um homicídio. Ele mata Urias para ficar com a sua esposa Betseba. Não apenas o adultério, mas é o adultério resultado, né? Vamos dizer, é o cometimento de um homicídio com vistas ao adultério. Então você tem uma série de coisas aqui. E Davi, ele se derrama, ele encontra o caminho de arrependimento. Porque durante toda a história da palavra de Deus, e aqui é o sentimento de Deus, Deus está preocupado com o nosso arrependimento, com o tamanho do nosso arrependimento e não com o tamanho do nosso pecado. Em segundo lugar, porque Deus deseja dar continuidade a uma obra que nos utilizará como ferramentas, mas também uma obra que o Senhor deseja fazer em nós. E é a tônica de todo o ministério de Jesus. Jesus não estava ali pura e simplesmente para apontar os erros. Mas Jesus estava ali para preparar, depurar o povo de Deus, para agir em conformidade com a vontade de Deus. Então precisaria, obviamente, quebrar o pecado, a cegueira, a iniquidade, a transgressão, as atitudes intempestivas, né, do próprio povo, para que o povo pudesse viver aquilo para o qual o povo teve na sua origem, porque o povo foi criado para o louvor da glória de Deus. E é exatamente o que acontece conosco. E por quê? Porque Deus não está nos definindo e não nos define pelos nossos erros. É um outro sentimento de Deus. Deus não nos define pelos erros. Deus nos define por aquilo que Ele colocou em nós. Deus nos define pela nossa identidade espiritual. E quando Jesus vem, Ele vem exatamente para sublinhar essa identidade espiritual, tornar possível, tornar viável, factível, uma identidade que o Senhor colocou sobre nós, que é realmente o que importa para Deus. Deus não está preocupado em ficar apontando erro. Não obstante existirem os erros, não obstante o Senhor conhecer os nossos erros, mas o Senhor está sublinhando
aquilo para o qual nós fomos levantados e formados pelo Senhor. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa para isso. E para terminar, eu quero ler o que está escrito em Apocalipse, exatamente para dar voz a isso que eu estou falando, doutrinariamente falando. Diz assim, Apocalipse capítulo 2, versículo 1, versículo 2 diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que Deus está falando aqui à igreja de Éfeso em Apocalipse 2? Eu conheço a obra de vocês. Eu sei quem vocês são. Eu sei quais as suas qualidades. Eu sei o que vocês colocam como uma posição de honra. Como vocês defendem o Evangelho. E vocês denunciam, expõem os falsos apóstolos, os falsos profetas. Eu sei disso. Eu conheço você. Depois diz assim: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas. Então, o que o Senhor faz? O Senhor começa elogiando a igreja de Éfeso, depois ele aponta o erro da igreja de Éfeso, e depois ele termina falando das mais qualidades da igreja de Éfeso, porque é assim que o Senhor te enxerga. É sob essa lente que o Senhor coloca a tua vida, a tua história de vida. Você não é definido pelos teus erros, mas você é definido pela constituição e pela marca que o Senhor coloca sobre a tua vida. E Jesus começa exatamente o seu ministério sublinhando, pontuando essa lógica divina: arrependei-vos, pois vos está próximo o reino dos céus. Nosso Deus é maravilhoso. É por isso que nós devemos nos derramar diante dele. E é por isso que nós devemos viver, experimentar aquilo que é bom, perfeito e agradável. Porque Deus deseja a nossa bênção, não a nossa maldição. A nossa vida e não a nossa morte. Ele deseja que realmente nós vivemos em saúde e não em enfermidade. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu coloco essas vidas diante do teu altar, cada servo teu que está aqui comigo, o Luiz, seus familiares, o Walter, a Magda, a Andréia, o Joel, o Josué, a Sônia. Deus abençoe a todos vocês. O Bispo Antônio, seus familiares, a Eva, a Cida, seus familiares, filhos, netos, a glória, a presença, o poder de Deus se movendo sobre a vida do João, da Roseli, em nome de Jesus, da Ângela, da Dona Polônia, todos os familiares, filhos, netinha, netinho. Deus abençoe a vida da Amanda, seus filhos, seu marido, seus familiares, seus queridos. A graça, a glória se derramando sobre cada um de nós, cada familiar. Senhor, abençoa os nossos idosos, nossos pais, nossos avós, nossos tios, netos, sobrinhos, filhos, o marido, a esposa. Derrama-te, ó Deus, sobre os nossos jovens, visitando com cura, visita a Gigi, no seu tratamento, na sua restauração orgânica, física. Senhor, nós repreendemos a fragilidade orgânica e declaramos o poder da vida. Nós repreendemos toda a enfermidade nas veias, nas artérias, no coração, nos músculos, nas juntas. Senhor, em nome de Jesus, nos tendões, as dores reumáticas, artrose, artrite, eu repreendo e declaro o poder da vida, o mover da graça, do mover de Deus, o mover das águas curadoras.
o Deus que cura, o Deus que traz saúde, o Deus que traz bem-estar, o Deus que nos visita. Senhor, visita-nos na nossa casa, no nosso lar, visita-nos no nosso Brasil. Deus de maravilhas, estamos às portas de uma eleição municipal por todo o Brasil. Senhor, é um momento em que as pessoas ficam travestidas de bondade, de capacidade de administração, de avaliação dos problemas, das dificuldades. É quando esses candidatos têm o juízo de valor de tudo, mas depois que entram, Senhor, depois que são eleitos, parece que são tomados por um entorpecimento, ficam cegados, ficam sovinas, ficam vulneráveis. Deus de maravilhas, derrama-te sobre o nosso Brasil, tem misericórdia, sara a nossa terra. Ó Deus, que sejam eleitos pessoas capazes, tementes ao Senhor, pessoas que são pessoas de verdade, homens de verdade, mulheres de verdade, pessoas valorosas, pessoas que aborreçam a avareza e pessoas que têm um compromisso com o Senhor e um compromisso com a nação. Por isso, derrama-te, ó Deus, derrama-te sobre o nosso povo, nesse tempo de pandemia, de infecção, visita com a tua cura, com a tua saúde. Deus de maravilhas, Senhor, liberta-nos da maldição da terra, tem misericórdia do nosso povo. Esses agentes públicos que são hoje governadores, prefeitos, secretários de saúde, que compõem os governos nos estados e municípios, que estão assim, de uma maneira tão cruel, tão fria, tão genocida, estão levando as pessoas à morte, exatamente por serem pessoas venais, que se vendem, que aceitam suborno, às vezes nem somente o suborno financeiro, mas o suborno de poder, o suborno de falta de caráter. Deus de maravilhas, que o Senhor possa expor cada um desses homens e mulheres, ao mesmo tempo, traz da tua graça, da tua proteção e do teu livramento sobre aqueles que, como instrumentos maleáveis, flexíveis nas tuas mãos, estão fazendo a diferença. Agentes públicos, profissionais de saúde, que estão a todo custo lutando pelo bem-estar do nosso povo brasileiro. Derrama-te sobre o nosso presidente Bolsonaro, cobre com teu sangue, ordena os teus anjos, também sua casa, sua família, para que o Senhor o utilize como instrumento nas tuas mãos e possa levar a nação brasileira a um outro patamar, um patamar que o Senhor deseja, um patamar que o Senhor tem para derramar, e que nós viveremos a par e passo aquilo que é bom, perfeito e agradável, em nome de Jesus. Sara a nossa terra, perdoa o nosso pecado, perdoa a nossa iniquidade, perdoa a nossa transgressão como povo brasileiro, e vem com a tua misericórdia, vem com o teu senhorio e a tua salvação, e nós te daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe. Amanhã tem mais, às 10 horas da manhã estou aqui de volta, lendo um pouquinho da palavra do Senhor, pensando a respeito e orando pela tua casa, pela tua família. Então, que você tenha uma segunda-feira, para você que está aí no descanso, que Deus te abençoe, para você que está trabalhando, bom trabalho para você, e que você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, e ninguém possa te resistir todos os dias da tua vida, porque aquilo que você carrega está vivo, o nosso Redentor vive, e o Redentor
Ele é o significado da tua vida. A Ele toda a honra e toda a glória. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta em nome de Jesus. Amém? Um beijo para vocês. Deus abençoe. Até amanhã. Um beijo para vocês aí do Facebook. Fiquem na paz. Em nome de Jesus.